Ok, vamos lá, vamos falar de salto quântico, tá? E vamos falar de umas curiosidades para vocês aqui, complementando um pouco o vídeo anterior que eu fiz da prática, que eu falo mais outro dia, tá bom? Sobre isso. Vamos lá, eu vou explicar uma coisa que eu já falei alguns vídeos atrás. E sabe aquela coisa assim de que eu falei, que você tem o colchão mole, o colchão mole e o colchão duro. E tem um colchão e uma pedra. Você vai socar no colchão. Quando você bater nele vai ser uma pedra, mas é um colchão. Aí você tem a água e a terra. Quando você dar um bico na água, ela vai se tornar terra. Entendeu? De uma coisa que atua contra você, em tudo que você fizer. Por isso que eu falo que você plantar uma flor e cortar um pescoço, para algum lugar no universo é a mesma coisa. As duas coisas são mal, tanto plantar a flor quanto cortar um pescoço. É grave assim a minha história. É grave assim. Tá? Vamos lá. Qual é a menor distância entre dois pontos? Imagine dois pontos. Aqui tem um ponto. Tá? Vou fazer assim que fica mais fácil. Qual a menor distância? Aqui é um ponto. Isso, vamos dizer que isso é MT. Qual a menor distância entre dois pontos? Aí deu TD. Tá? Vamos abrir mais, tá? Já começamos, né? Agora vamos aqui. Vamos falar de salto quântico. Qual a menor distância entre dois pontos? Uma curva. Imagine só daqui para cima, tá? Assim eu precisei pegar para me usar aqui. Qual a menor? Ó, 30 centímetros. Aqui, ó. 20 centímetros. Uma distância entre dois pontos é uma reta ou uma curva? Tá, já viram as teorias do dobra no espaço-tempo? Está falando disso. O espaço-tempo quer juntar o ponto A ao ponto B e eliminar essa distância entre os dois pontos que o mundo 3D nos proporciona. Tá bom? Ao eliminar essa distância... Tá. Depois outro dia eu falo do 3D. Tá? Vamos ficar só na ideia base aqui do que eu quero dizer. Então, qual a menor distância entre dois pontos? Uma reta ou uma curva? Tá. Salto quântico. O que acontece? Para você, sempre, tanto faz. A menor distância entre dois pontos nunca vai existir. Pode ser uma reta e uma curva. Você vai falar, não, mas diminuiu a curva. Isso aqui está... Ó, preste atenção. Qual a menor distância entre dois pontos? Entre São Paulo e Rio de Janeiro? Uma reta ou o avião? O avião vai fazer isso aqui, né? Vai cortar um monte de espaço de distância e diminuir o tempo de viagem. Aumenta a velocidade, a possibilidade é maior. Tá, mas vamos aqui, ó, neste exemplo. É aqui que eu quero que fique a ideia. Qual a menor distância entre dois pontos? Uma reta ou uma curva? Você vai dizer uma curva? Não. Sabe por quê? Porque para você, a curva continuou existindo. Os 20 centímetros não vão diminuir. Mas para um outro lugar, diminuiu para 5 centímetros, ou quase houve um colapso. Um encostamento. Ou seja, eu estou na Terra e estou no sistema solar e quero ir para outro sistema. Eu consigo entortar o espaço-tempo e fazer essa ligação. Não. Você vai ter que sair da Terra, fazer toda essa curva e a distância vai ser a mesma. O que eu quero dizer? Qual a menor distância entre dois pontos? Para o homem, vai existir sempre a reta que entortou. Nunca perdeu os 20 centímetros. Mas para uma outra força invisível, salta daqui para cá, como se fosse 3 centímetros. O homem vai seguir 20 centímetros, ou 20 milhões de anos-luz. Aqui vai ser diminuído 2 anos-luz.
Por que isso? Porque eu disse que o universo atua contra o homem, entendeu? E isso se chama limite. E este limite está no meu corpo. E eu vou obedecer esse trajeto. Eu posso até saber deste caminho, mas nunca vai ser dado a mim. Eu não vou conseguir passar, não vou conseguir usar isso. Existe uma coisa que por base você vai ter que entender assim: atua contra o homem. E você é herdeiro dos 20 centímetros, da previsibilidade e da distância, e você não vai abrir dela nem com dobra no espaço-tempo. Se você conseguir um dia, se o homem conseguir um dia fazer a curvatura no espaço-tempo e ligar duas galáxias e diminuir a distância, ele vai ainda assim percorrer todos os 20 centímetros. Este lugar aqui, que une, isto é TD, isto é MT, isto é duas coisas em espaço diferente. Isso é duas coisas no mesmo espaço e tempo. Então, vocês estão entendendo do TD e do MT, que é o que eu falo, que é duas coisas no mesmo espaço e tempo. Entendeu? Que não há distância entre essas duas coisas, elas atuam as duas ao mesmo tempo. É mais ou menos quântico isso, computação quântica. Tá bom? Vamos repetir um pouco, porque esse assunto é bem interessante e está dando 6 minutos. Então, o que acontece? Para o homem, vai existir sempre a distância da Terra à Lua. Ele vai ter que percorrer esses 180 mil de distância que há, que eu não lembro agora quanto que há daqui à Lua. Entendeu? Mas é possível burlar esse espaço de distância por uma ponte que você pode considerar ponte de Einstein-Rose, que é o que eles falam. Mas isso é só teórico. É sabido do homem disso, mas é impraticável. Por quê? Por causa de medidas de segurança para a existência humana. Entendeu? Então, o que eu quero dizer? Para o homem, sempre vai existir 20 centímetros, reto ou curvo. Não diminui a distância para o homem, entendeu? Não diminui o espaço. Eu quero dizer que a distância entre dois pontos é uma reta e uma curva. Entendeu? Não há distinção. Você não vai. Se o homem chegar a fazer a dobra no espaço-tempo, ele vai percorrer. Nunca vai conseguir, mas ele vai percorrer ele vai fazer essa curva aqui, ó. É como se ele tivesse aqui e ele quer ir para ele quer ir aqui, né? Então ele encurtou a distância, mas ele vai ter que esticar para o 3D. Ele vai fazer uma curva e a distância vai ser a mesma. É como se você pudesse ir direto à Lua. É como se você tivesse um destino Lua, mas antes de ir para a Lua você tivesse que ir para Júpiter, para depois voltar para a Lua, entendeu? Vai ser sempre difícil, sempre contra o homem. Você vai dizer assim, mas não, eu não quero saber de outras, eu estou falando uma coisa. Se surgir as objeções e as perguntas, nós questionamos e falamos sobre ela, entendeu? Eu já falei de um vídeo que eu falo que eu parto de uma ideia para a tua ideia, entendeu? O homem quer o quê? Uma linha reta entre a Lua. Mas você já viu aquelas histórias de ficção científica em que eles pegam a linha de gravidade e fazem circulam a Terra para pegar impulso? Tá, é outra história isso. É outra história isso. Ou eles circulam um planeta e esse planeta com a gravidade dá... Esquece isso. Isso é outra história, beleza? Mas tem a ver também. O homem, ele quer traçar, ele está preso no melhor a distância entre dois pontos é uma reta, entendeu? Mas ele sonha com a curva dessa reta, achando que ele vai poder cortar aqui, ó. E isso não é possível, ou pelo menos não era. Vocês têm isso, ó. Vocês têm isso e isso. Eu falo disso, ó. Pontes de Einstein-Rose. É como se eu pegasse e fizesse isso, ó.
e burlasse todo esse espaço. Mas o que é esse espaço curvo? Uma curva, torto. Ou seja, o erro, o homem torto, a prática. Ou seja, para você conseguir fazer a curva reta, você tem que conquistar a curva. O torto, o erro, o mal. Conquistando o mal, você tem o reto. Entendeu? Não entendeu, né? Eu vou dar mais uma brincada com isso. Quem que é famoso aqui na Terra por curvas? A mulher. A mulher tem lindas curvas, né? E a gente se perde nas curvas de uma mulher, né? Pois é. O que eu quero dizer que para você conquistar a viagem no tempo, ou um dia isso for possível, tudo o que eu falo, tem que conquistar a prática disso. E a prática disso estava com o mal. Por isso que na teoria tudo é fácil e na prática não. Entendeu? Ou seja, para você conquistar a viagem no tempo, você tem que conquistar o torto, o erro, o desvio, aquilo que te desvia como homem. Você não quer seguir um caminho de Deus, um caminho reto, mas daí tem aquelas histórias de que se desviou. Então a curva ela te dá uma ênfase, uma ideia de erro, de errado, de torto. O homem torto não é um homem reto, entendeu? Só que daí entra a questão da palavra reto e torto, entendeu? E aí você já deve estar lembrando do ânus, né? Então a palavra reto no ânus do homem é porque o homem não consegue ser reto. Mas se o homem não consegue ser reto, ele já tem o torto. Por que ele não consegue usar? Porque o torto é o mal. Entendeu? O demônio de Maxwell. Ou seja, para qualquer coisa que se consiga, queira conseguir, aqui tem que conseguir o erro. O erro. Este que basicamente Jesus nos tirou. O nosso pecado. Entendeu? Que Deus nos deu e Jesus diz que nos tirou. Ou seja, mas aí começa uma lambança. Eu nem quero entrar para esse assunto. Eu quero ficar aqui neste assunto. Ou seja, para você conseguir, você vai ver que teoricamente isso é possível. Mas e a prática disso? A prática disso está com o diabo. E você vai dizer assim, mas como assim? Pois é, aí entra eu falando dessa história. Por que eu falo muito do diabo? Porque eu sei dele. Entendeu? E ele faz você saber das coisas em teoria, mas não possíveis de praticar. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu consigo ir daqui a Marte num pulo, mas isso o diabo não permite. E aí você vai dizer assim, mas então o que está acontecendo aqui? Você está conhecendo o seu limite e talvez um possível céu no futuro de quem se libertar ou conquistar a prática das tais coisas. E isso não é para qualquer um. Mas eu fantasiei bastante agora e compliquei. Tem 2 minutos ainda. O tempo está esticando bastante aqui. Eu quero dizer o seguinte. Qual a menor distância entre 2 pontos? Uma curva ou uma reta? As duas coisas você vai ter que fazer. Se você encurtar aqui, você vai ter que fazer a curva. E essa curva aumenta o espaço. Entendeu? Nisso, eu falo daqui, ó, que diminui o espaço. Entendeu? Esse espaço que eu falo não é distância. Entendeu? Esse espaço que eu falo nem é esse espaço aqui, lugar. Eu não tenho onde cair morto. Não é desse espaço. Entendeu? Eu falo apenas da palavra espaço, que ela pode ser esse enorme universo observável e ela pode ser do tamanho de um átomo. Isso por causa de uma igualdade. Nós ficamos presos no grande e no pequeno. E há uma coisa que não está presa nisso. Não há dimensão. Nós ficamos presos em dimensões. Uma dimensão, 2 dimensões. Há um lugar
no espaço-tempo que não há distância, não há dimensão, não há próximo passo. É tudo sempre uma coisa só. E há um lugar aonde você não desperdiça, lembrei disso, tempo nem espaço. E é aí onde o calendário é mestre em descalendar. Por isso que eu falo que não gosto de previsibilidades longas. Isso é desgaste de tempo e espaço. E por falar em desgaste de tempo e espaço, eu lembrei de entropia e de espaço-tempo. Ou seja, você não precisa de 5 metros. Tua perna dá um passo de 1 metro. Então você só precisa dar um passo de cada vez. Você precisa de 1 metro. Um passo, 1 metro, mais um passo, mais 1 metro, mais um passo, mais 1 metro. No mundo, você já tem 1 milhão de passos traçados. E você só vai por cima dele. Entendeu? Do que eu falo, não existe o próximo passo. Entendeu? Você vai ter que pisar e o espaço vai existir. Lembra da parede? Você vai pisar e vai existir. Você não vai ter um abismo aqui. Não tem mais como chão, não tem chão. Você vai pisar e vai existir. Você assistiu o filme do gigante ontem? Que passou o gigante, que a menininha pulou da sacada e o gigante estava ali? É assim. Abraço. Foi.